Olá, então hoje vamos fazer aqui uma visita guiada ao submundo aqui debaixo do aquário propriamente dito, que inclui toda a maquinaria e equipamentos e líquidos que são doseados neste aquário. Então vamos começar aqui pelo início. Este aquário alto que está aqui ao lado é o meu contentor de água de osmose, ao qual eu adiciono hidróxido de cálcio para fazer calcoacer. Portanto, este é o ponto de partida para doseamento de reserva alcalina ao aquário. Como é que isto é feito? Este leva 135 litros, que dá mais ou menos para 3 a 4 semanas, e é dosado por uma bomba doseadora que está aqui, de 6 cabeças, e que neste momento está a trabalhar. E uma vantagem que ela tem é que é silenciosa, uma desvantagem que ela tem é que talvez não seja das coisas mais fiáveis do mundo, e está na minha lista de equipamentos a substituir. Pronto, a grande vantagem que ela tem é, pronto, apesar de ser uma doseadora ATI, ela é fabricada pela Gebau. E isto quer dizer que ela é muito barata comparado com outras que andam por aí. E eu estou a utilizá-la não só para dosear o calcoacer, mas também para dosear aqui estes 4 componentes da Red Sea que se encarregam de repor elementos de traço no aquário, porque eu não faço trocas de água regulares. Então, ali a primeira garrafa tem iodo e flúor, a segunda tem potássio e bromos e mais uma coisa ou outra. A terceira tem ferro, que é bastante importante para vários corais e principalmente também para que as algas no refúgio cresçam. E para além de ferro tem mais uma série de outros metais. E a quarta garrafa que está aqui, que eles dizem que tem elementos bioativos, que é uma descrição um bocado obscura. Não faço a mínima ideia do que está lá dentro, e é daquelas coisas que tem que ser dosada às cegas, e basicamente eu sigo simplesmente as recomendações da Red Sea. Eu faço um teste ICP umas 2 vezes por ano no máximo, que me permite ver como é que estão mais ou menos algum desses elementos. Para além disso, eu também testo com um teste da Gizman o iodo, testo com um teste da Saliferto o potássio. Tenho um teste de ferro que na realidade só me serve para ver se não estou a dosar mesmo uma quantidade em excesso. E para além disso, para além destas 4 garrafas da Red Sea, está aqui atrás uma outra garrafa ali com uma tampa vermelha que tem estrôncio. Isto porquê? Porque o estrôncio não está incluído em nenhuma destas 4 garrafas aqui da Red Sea. Então eu tenho ali cloreto de estrôncio, que basicamente eu tenho um teste da Saliferto, mas que é terrível. Não só é terrível de fazer, como também dá resultados que não são nada fiáveis. Então, mais uma vez, eu aqui guio-me pelos testes ICP. No último teste que fiz, tinha basicamente a 11 ppm, e significa que eu podia baixar ligeiramente a dosagem. Pronto, não é dramático. Aqui ao lado da bomba doseadora está o Shept Auto Balance, que é o terceiro nível de fornecimento de elementos aqui ao aquário. Ali atrás dá para ver, está o topo do reator de cálcio, que é o segundo. E este Auto Balance vai medindo 2 vezes por dia. Ele pode medir mais vezes, mas eu só tenho a medir 2 vezes por dia o KH do aquário. E isso permite-me manter o KH sobre um controle muito mais apertado. O que é que isso alterou na forma como eu encaro aqui o aquário? Sinto-me um pouco mais confiante para arriscar corais mais complicados. Por exemplo, nunca me passaria pela cabeça tentar manter aquela, por exemplo, aquela Red Dragon que está ali, aquela acrópora, e aqui à frente um fraco pequenino de uma acrópora Cardus, porque são corais que basta a gente olhar para eles de lado, eles não gostam e no dia seguinte estão completamente brancos. Que é como quem diz que se há um pico de alcalinidade, eles de um dia para o outro morrem. São corais que crescem rápido, mas que são bastante sensíveis. O facto de ter aqui o Auto Balance a funcionar permite-me ter mais confiança para manter este tipo de corais. Essa foi a principal diferença. Para além que acrescenta mais um nível de interesse, porque a alcalinidade é talvez dos parâmetros que varia mais rápido de um dia para o outro no aquário,
e por isso é aquele que convém manter vigilância mais apertada. Se eu conseguia manter o aquário sem isto, perfeitamente, mas não era a mesma coisa. Atualmente é daqueles equipamentos que é daquelas coisas que eu não sabia que tinha falta, mas se deixa de trabalhar sentiria bastante falta. Eu já fiz um review deste equipamento e mantenho mais ou menos tudo o que disse nesse review que fiz há uns meses atrás. Ele faz aquilo que tem que fazer e atualmente faz um pouco melhor à medida que o software vai amadurecendo. Ele já teve um upgrade do próprio hardware, ou seja, do equipamento. Houve uma substituição aqui de um tubo. Este tubo aqui do fornecimento do reagente está mais fino e permite, segundo eles, ter maior precisão. Então o equipamento foi recolhido gratuitamente e devolveram com isso substituído. Já teve vários upgrades de firmware, da app também, e apesar de ainda não estar perfeito, está a funcionar perfeitamente. Ele cumpre o seu objetivo, mas há coisas que poderia melhorar ainda. Atualmente ele também mede pH e acaba sendo redundante com o equipamento que está aqui ao lado, que é o Senai, que não só mede pH, mede temperatura, mede amónia, vê o nível de água no compartimento da bomba de retorno e, para além de fazer isto 48 vezes por dia, ou seja, de meia hora, se há algum problema com algum destes parâmetros, ele manda-me um SMS ou manda-me um e-mail. O que é que acontece com a redundância de pH destes dois? Eles não batem certo de maneira nenhuma. O Scepta Autobalance dá-me sempre valores 3 a 5 décimas abaixo do que dá o Senai, e eu, para dizer a verdade, não sei muito bem em quem confiar, porque se por um lado o Scepta está a dar valores corretos de KH, que eu vou mais ou menos semana a semana conferindo com o teste da Salifert, e ele tem aqui uma sonda de pH com o qual mede o pH da água à medida que vai adicionando ácido, mas eu não sei se tem a ver com algum resíduo do ácido que fica lá dentro de umas dosagens para outras quando ele vai medir o pH. Não faço a mínima ideia, porque eu acho muito estranho o Scepta muitas vezes me dar valores abaixo de 8 quando eu estou a dosear tanto calcoácer por dia, 5 a 6 litros de calcoácer. No verão vai para mais de 6 litros, no inverno pouco menos de 5. Acho estranho o aquário ter pHs tão baixo como o Autobalance está a reportar. O Scepta leva uns slides que são substituídos uma vez por mês, ou seja, não há necessidade de calibração. Aliás, o Senai não precisa de calibração por causa dos slides. O Scepta precisa de uma calibração mensal com um líquido que está ali para 2 líquidos para calibrar. E então é daquelas coisas que eu tenho dúvida, precisava aqui de um árbitro para saber qual deles é que terá razão. Nesta altura, o crescimento dos corais não me importa assim muito, porque os corais já estão grandes e já vai havendo muita guerra por espaço e já são queimando uns aos outros, então não tenho muita pressa que eles cresçam. Aqui ao lado estão alguns controladores de bombas. Aqui em baixo está, este branco é uma bateria para a bomba de retorno, ou seja, quando falha a luz, a bomba de retorno continua a funcionar durante algum tempo. Está aqui esta garrafa de pleno, na realidade tem nitrato de potássio. Isto porquê? Porque de vez em quando o aquário tem tendência a ter nitratos muito baixos. E eu já tive dinos aqui no aquário, nada assim de muito sério, mas já tive. E então eu subi os nitratos e tive um pouco de paciência e passado um mês ou dois eles começaram a desaparecer e foram embora. Atualmente não há vestígio deles. E então eu tento impedir que os nitratos caiam abaixo de uns 5. Então se eles caem abaixo de 5, é coisa que eu meço uma vez por semana, acrescento um pouco ali de nitrato de potássio que está naquela garrafa de planiel que eu faço à mão. Aqui em baixo, por trás destes tubos todos que vêm do Autobalance, que ainda são muitos, são uns 9, estão ali dois timers, dois relógios. São os dois chineses. O da esquerda é um relógio normal para programar 3 fichas, 3 tomadas, e aqui ao lado é um Wi-Fi, que é extremamente útil. Porque eu tenho aqui ligado 3 coisas. A primeira é o fornecimento de dióxido de carbono ao reator de cálcio. Isto permite-me o quê? Por exemplo, à noite há menos consumo de alcalinidade e cálcio no aquário. E então eu até costumo ter isto programado
para estar desligado umas horas durante a noite. E é aqui que eu consigo fazer um ajuste fino da quantidade de alcalinidade e cálcio e elementos de traço que o reator de cálcio fornece ao aquário, controlando qual é a duração deste período de descanso do reator de cálcio durante a noite. Se às vezes acontece que exagero na dose e desligo demasiadas horas e de manhã a alcalinidade está abaixo do valor que eu tenho como objetivo, que é 8.5, o Shepta detecta isso e corrige doseando aqui o balling dele, que eu coloquei nestas 3 garrafas, que eram umas garrafas antigas da Trópico Marino, e então a do meio é que tem alcalinidade, e o balling da Shepta tem a particularidade de, quando dosa 3 vezes mais a componente de alcalinidade do que as outras duas. Então, se alguém, por exemplo, quiser adaptar o outro balling para ser utilizado com o da Shepta, tem que diluir a componente de balling, a componente de alcalinidade, em 2 partes extra de água de osmose. Aqui está o que eu uso para limpar o vidro da frente e um borrifador. É muito fácil, eu limpo a parte de fora dos vidros da frente deste aquário em 30 segundos, do aquário inteiro, lá de dentro um bocadinho mais lento, era bom que fosse assim. Isto aqui é um móvel para colocar sapatos e eu adaptei para colocar aqui tudo quanto é coisa elétrica. Eu espero que não haja problemas com isto pelo facto de ser madeira. Vamos a ver. E pronto, aqui deste lado está tudo. Eu tenho etiquetas nos cabos para facilitar a identificar quando tenho que ligar ou desligar alguma coisa. Então meti etiquetas em todo o lado, mas mesmo assim ainda vou fazer para aqui uma folha para manter aqui dentro, com uma espécie de mapa de onde está ligado isto tudo. Está na minha lista de tarefas a fazer. Bom, isto aqui na parte da frente. Vamos agora passar à parte de trás, que é onde está a sumo propriamente dita, que sofreu também umas alterações nos últimos tempos. Bom, a ver se eu consigo, isto está com bastante reflexo aqui, nem consigo ver o que estou a filmar, porque a parte de trás do aquário está mesmo junto a uma esquina feita por duas janelas, são 2 paredes envidraçadas, que vão de alto a baixo, então recebe muita luz, então eu nem estou a conseguir ver o que estou a filmar. Bom, então, olhando aqui da direita para a esquerda, a água entra, estão aqui os 2 tubos, o da direita é o principal, que tem ali o controle de fluxo, para garantir que ele está sempre a funcionar em sifão completo, e o tubo da direita é aquilo que se chama o tubo ladrão. Está ali também o escumador, que é de uma marca obscura, mas uma altura, pronto, logo quando eu estava à procura de equipamentos para este aquário, apareceu uma promoção, foi no Fragário do Norte, e este escumador, que é perfeitamente adequado para este aquário, que tem só na parte de cima um volume de 750 litros, este escumador estava a 200 e poucos euros, e então aproveitei, e tem-se portado muito bem. O preço do escumador é absolutamente inacreditável. Dá para eu aqui regular a altura da água, o ar lá atrás, e ele tem funcionado perfeitamente. Ali atrás, não sei se vai-se conseguir ver, está ali no fundo um oxidator, que eu de 3 em 3 semanas coloco água oxigenada. Está aqui alguma mídia no fundo, dentro de um saco de rede. Não é que faça grande falta neste aquário, é mais para se eu tiver necessidade de montar um aquário assim de um dia para o outro, para receber peixes novos ou para tratar o que é que seja, pronto, já tenho ali material para estar ciclado. Está aqui este saco que tem carvão ativado, que eu substituo também a cada 2 semanas. Isto é um recife misto, com muitas anémonas, muita variedade de corais, é normal que haja muita guerra química e é talvez a principal razão pelo que eu faço esta troca assim mais assiduamente do que é normal. É aqui também que está uma ligação à terra, diretamente da água, é uma grounding probe. Isto é daquelas, já nem sei como é que se diz isto em português. Bom, e da água, depois daqui passa por estas separações. Está aqui o único aquecedor que eu mantenho aqui durante o verão, mas que ele não liga,
Já há meses que ele não liga porque não há necessidade disso. Está aqui o Senai, está preso por ímãs. Quanto o nível de água baixa, ele também me avisa. E está aqui o reator de cálcio. Este reator de cálcio, já fiz um vídeo sobre ele. E a recente alteração que eu fiz foi comprar mais uma embalagem aqui de mídia. E o que é que eu fiz? Eu meti a saída do reator de cálcio no fundo do jarro da mídia e pronto, aqui está uma segunda câmara para o reator de cálcio. O que é que aconteceu? Eu já estava a ter aqui no reator de cálcio, ele estava a fazer mais de 2 bolhas por segundo, ou seja, por minuto já estava próximo das 140 bolhas por minuto. E desde que eu adicionei este garrafão aqui, esta garrafa, isto não é uma garrafa, este pote com mídia aqui ao lado, com a saída do reator de cálcio no fundo, isto baixou para este ritmo que está aqui. Portanto, está-me a poupar imenso dióxido de carbono. Ou seja, esta garrafa eu tenho que substituir uma vez por ano a garrafa que tem ali de CO2. Para além disso, também ajuda, estou a injetar menos CO2, é menos CO2 que entra no aquário e isto está aqui ainda vai retirar mais CO2. Agora, como é que isto podia ser melhorado? Se eu mudar isto aqui para a zona do refúgio, eu não estou a ver nada do que estou a filmar, vamos esperar que esteja a conseguir mostrar alguma coisa. Se eu mudar aqui isto para a zona do refúgio, o CO2 que ainda sai dali vai ajudar a fazer com que a etomorfa que está aqui no refúgio cresça melhor. E esta também foi uma das alterações que eu fiz aqui recentemente, foi colocar esta calha, que normalmente é utilizada para fazer, que as pessoas usam para fazer crescer aquelas coisas que fazem rir, e que aqui ela está a funcionar mais ou menos 14 horas por dia. Tem o inconveniente de ser um bocado barulhenta, mas como funciona durante a noite, e eu não estou aqui durante a noite quando isto está a trabalhar, não ouço propriamente. Aqui no refúgio houve também uma grande alteração, que é, eu antes tinha aqui também corais à mistura com a ketomorfa, tinha isto separado. Agora o refúgio, bom, estão aqui umas anémonas, que pronto, estão aqui porque estão, não sei o que faça com elas. E estão também umas cenas, vão para ali crescendo no vidro. Está principalmente ketomorfa, está aqui o meu ATS improvisado que cresce aqui nesta egg crate coberta de rede, foi por acaso. E uma vez por semana eu venho aqui e limpo isto e retiro uma parte das algas para exportar nutrientes, porque este aquário tem tendência a manter os nitratos estáveis, mas os fosfatos nem por isso. Tem tendência a ter os fosfatos altos e quando chega mais ou menos por volta de 0.4, próximo disso, eu uso cloreto de lantano, uso uma filter stock de 5 microns e doso lá para dentro ao longo de umas horas, devagarinho, o cloreto de lantano diluído, e imediatamente aquilo cai. Mas eu já tive um teste ICP que já acusou o lantano alto, o último não. Então tento evitar isso. Estou a ver se agora com esta calha nova, que na realidade são 80 watts de LEDs de crescimento de algas, se isto vai começar a fazer efeito. Ele está aqui há menos de uma semana, porque a calha que estava aqui antes não estava grande coisa. Outra alteração é que eu acrescentei aqui ao lado um refúgio hang-on. Tem ali algumas cerâmicas no fundo, que é para basicamente ricórdias e outros corais se poderem agarrar e ser fácil depois de as tirar daí. Então corais que se vão partindo aqui no aquário principal ou se soltam, eu vou jogando aqui dentro até que encontro destino para eles. Como é que isto é alimentado? Há aqui uma bomba e está este tubo que manda a água dali da zona de onde a água chega, desce do aquário, diretamente aqui para o refúgio. E depois, por aquele tubo amarelo, a água cai no refúgio principal. Sai deste refúgio pequenino hang-on. E eu nem estou a ver o que estou a filmar. Sai dali e cai aqui no refúgio. E depois que volta e cai aqui e vai para a zona da bomba de retorno. Esta bomba de retorno é uma Gebau de 10 ml por hora. Eu tenho uma extra para o caso dela parar de funcionar. Mas até hoje não tem sido necessário, que ela tem funcionado sem problemas absolutamente nenhuns. Falando nisso, há também a circulação principal do aquário é assegurada só por 2 bombas, são também 2 baus que estão lá em cima.
O que é que há aqui mais para mostrar? Há para aqui uns saquinhos que estão em baixo ainda de puro higiene que eu tenho que regenerar. E não há muita coisa mais a dizer. E o aquário lá vai andando, sem grandes solavancos até ao momento. Isto também é um aquário relativamente novo. Eu penso que já está a chegar a um ponto de maturidade. Ele está a se aproximar, já tem 1 ano e meio. E eu penso que até em termos estéticos ele já passou o seu ponto alto. Atualmente já está demasiado cheio. A certa altura pode-se tornar necessário mesmo retirar colónias inteiras. Coisa que é uma coisa um bocado triste de fazer, porque é algo que uma pessoa vê crescer desde um frago minúsculo e depois sair uma colónia inteira não é algo que... É um grande exercício de desprendimento. O filtro V está ali atrás, não está a funcionar. Eu desliguei-o já há alguns meses, mas está ali preparado para o caso de haver alguma necessidade. A água mantém-se clara sem ele. E a função dele basicamente era garantir que algum nível de parasitas que houvesse no aquário, que eu não tenho certeza se há ou não, pudesse ser controlado. Se eu notar alguma coisa em algum peixe, eu imediatamente o ligo, mas até o momento não tem havido necessidade. Isto atualmente é quase um aquário só de bangais. Estão aqui, se não me engano, 26 peixes, e dos quais 11 são bangais. Estou a filmar da parte de trás com montes de luz, não dá para ver nada. Eu pelo menos não consigo ver nada sequer do que estou a filmar. E pronto, mais uma vez, obrigado por assistirem. Aqui está a Magnificat, que também não se decide se quer dividir ou não. Está aqui há 2 meses numa Should I Stay or Should I Go. Neste momento está tombada para o lado, que é uma coisa estranha. Mas já está há bastante tempo assim, mas ela está, apesar de tudo, acho que está saudável. Bom, então, muito obrigado então. Até à próxima.